Mel Sorocaba apresenta Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Conectadinhos. Você já teve medo de realizar alguma tarefa porque se sentiu incapaz? Pensou assim, tem tanta gente que faz isso melhor do que eu não sei, eu não consigo, eu não vou dar conta. Pode ser uma tarefa que os seus pais ou mesmo a sua professora te deram. Ou pode ser uma tarefa que Deus te pediu para fazer, como por exemplo falar de Jesus para algum amiguinho. Muitas vezes a gente se sente assim, chateado, acha que não é capaz, que os outros são melhores que a gente. Mas Deus não te dá nenhuma tarefa que você não vá conseguir fazer. Ele te conhece, Ele sabe da sua capacidade. E sozinho a gente não consegue nada. Precisamos da ajuda de Deus para vencer esses pensamentos e conseguir fazer essas tarefas. Ele nunca te deixa sozinho. Vamos pedir para que Deus nos ajude a vencer esses medos e que Ele nos capacite para fazer o que Ele quer? Vamos orar? Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo Teu amor e pelo Teu carinho. Deus, nós te pedimos agora que o Senhor venha retirar dos nossos corações esses pensamentos, esses sentimentos ruins, que a gente não consegue fazer as coisas, que a gente não é bom o suficiente. Realmente a gente precisa do Senhor. Nos ajuda e nos capacita a realizar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Cuida desses conectadinhos também, de tudo que a gente vai aprender hoje. Em nome de Jesus, amém! Agora é hora de louvar ao Senhor. Hora de não ter medo de nada, de cantar bem alto. Vamos juntos louvar? Aperta o play! Céu
tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, porque Ele ia fazer voltar de todo meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo meu coração, de todo meu coração, de todo meu coração. É fácil de entender, não é claro como a luz, que meu lugar de salvar Jesus morreu na cruz. Ele fez somente agora de todo o coração. Criança sem memória, sem sonho, sem relação. É fácil de entender, é claro como a luz, que meu lugar de salvar Jesus morreu na cruz. É fácil somente agora de todo o coração. Criança sem demora, sem sonho, sem relação. O versículo desse mês foi muito legal e facinho de decorar, não? Não decorou ainda? Então se liga no toque-toque. Decidam hoje a quem irão servir. Decidam hoje a quem vão servir. Eu e minha família serviremos a Deus. Eu e minha família serviremos a Deus. Hora da nossa história. E no episódio de hoje vamos aprender sobre mais um juiz de Israel. Depois que os hebreus entraram na terra prometida, Josué foi seu líder. Mas depois que Josué morreu, eles não tinham um rei para governar. Por isso, quando existia algum problema, eles eram resolvidos pelos juízes. Um dos juízes mais conhecidos daquela época foi Gideão. Ele enfrentou um problema muito grande, mas confiou em Deus para superar o que parecia impossível. Vamos saber mais sobre essa história? Vamos navegar na palavra? Naquela época, Israel ainda não tinha um exército forte e nem preparo para lutar contra os povos mais fortes. Mas Deus cuidava deles e eles conseguiam sobreviver na terra que foi prometida muitos anos antes para Abraão e que foi conquistada por Josué, depois que os hebreus saíram do Egito. Às vezes, o povo seguiu os ensinamentos de Moisés, que ensinavam os israelitas a serem fiéis a Deus, mas em outras épocas o povo era rebelde e decidia seguir outros deuses e deixavam de lado o único Senhor. A consequência de desobedecer a Deus foi que eles começaram a sofrer por conta dos seus próprios pecados. Todo pecado tem uma consequência até nos dias de hoje. 40 anos após Débora e Baraque terem derrotado Sísera, Israel novamente se esqueceu de Deus e voltou a adorar ídolos. Entre os israelitas moravam ali alguns povos que começaram a se tornar muito numerosos. Um desses povos eram os midianitas. Os midianitas eram um povo que sempre que eles lutavam contra os israelitas, eles venciam. Então, eles aproveitavam para pegar tudo o que queriam, como gado, ovelhas, água, plantações e riquezas. O povo de Israel nem pensava em guerrear, pois sempre que havia um conflito, eles perdiam. Então, para eles era melhor viver oprimido do que morrerem. Os israelitas já estavam se acostumando a viver assim. O povo de Israel foi expulso de suas aldeias e fazendas e foi obrigado a se esconder nas cavernas das montanhas. Deus estava procurando um novo líder, alguém que pudesse confiar
e que venceria os midianitas. Então o Senhor encontrou Gideão, que estava separando o trigo escondido. Um dia, o próprio anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse: "O Senhor esteja com você, poderoso guerreiro. Saia corajosamente e salve o seu povo dos midianitas." Gideão se assustou. Ele não era nenhum poderoso guerreiro. Sua família era pobre e ele era o mais jovem entre eles. Depois ele ficou com medo. Não sabia se aquele anjo era mesmo de Deus. Depois ele achou que não seria capaz de reunir um exército que pudesse derrotar os midianitas. Gideão percebeu que era Deus falando com ele em forma de anjo. E Deus respondeu: "Certamente serei contigo e te ajudarei a expulsar os midianitas." Gideão trouxe uma oferta e colocou-a numa rocha diante do anjo. Então o anjo tocou a oferta e imediatamente um fogo se levantou e a queimou. Então o anjo desapareceu de sua vista. Gideão entendeu que precisava lutar para libertar o povo, mas ele ainda estava com medo de lutar contra os midianitas e pediu um sinal para Deus. "Deus, se quiseres que eu lute, eu vou colocar um pouco de lã no lugar onde separamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão estiver seco, então poderei ficar certo de que o Senhor me usará para libertar Israel." Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água. Não convencido ainda, Gideão pediu mais um sinal a Deus: "Não fique zangado comigo, mas faça o contrário, que a lã fique seca e o chão molhado." No outro dia, o Senhor fez assim como Gideão tinha pedido. Não restava mais dúvidas. Ele percebeu que Deus estava com ele e resolveu seguir as ordens de Deus. Que legal, não é, crianças? Essa história ainda não acaba aqui. Vocês ainda vão ver o quanto Deus fez através da vida de Gideão. Gideão teve medo. Ele poderia ter falado não para Deus, mas o seu medo não o impediu de fazer a vontade de Deus. Nós também, às vezes, não nos sentimos capazes de fazer as coisas, mas Deus conhece o nosso coração, sabe dos nossos limites e do que somos capazes. Deus jamais vai te pedir algo que você não consiga fazer, que vai te deixar mal, chateado, envergonhado. Deus não é assim. Ele te ama e vai estar com você em todos os momentos. Então, quando Deus te pedir algo, vá e faça. Ele estará com você e você vai conseguir. Ele vai te capacitar. E aí, gostou da nossa história? Então fica aí uma tarefa para você. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Eles também precisam saber o quanto Deus os ama e tem um plano maravilhoso para as suas vidas. Por hoje é só, pessoal. Eu espero vocês no próximo Conectadinhos. Até lá!